Boruto criou literalmente, cara, um jutsu que não possui limites, que ele pode ajustar como vai usar, ficando até mesmo intocável, e não é só isso. O poder do Zuhiko não tem a ver só com o planeta, com base no que temos desse lançamento, melhorou ainda mais as coisas. Então bora discutir sobre essas curiosidades. O novo jutsu do Boruto, Rasengan Uzumaki, não é nem de longe apenas o que o Uzumaki mostrou pra gente. Como nesse capítulo 12, muita coisa aconteceu e revelou o que realmente é a escala do Zuhiko, e foi mostrado 3 estágios dele. Por outro lado, ele possui sim limitações, mas não em carregamento de poder, e sim o seu modo de ser ativado, que limita o Boruto em sua batalha. Só que isso é o menor dos problemas aqui. Quando o Zuhiko do Boruto apareceu pela primeira vez, foi no início do mangá, na luta dele contra o Koji. E aqui tem duas coisas que diferenciam o que aconteceu com Hidari e ao ser acertado pelo Zuhiko ali contra o Koji. Não estou nem falando da capacidade destrutiva desse jutsu. O Boruto disse com todas as letras que daria um fim no Koji se não pudesse levar ele até o Jubi. E isso não passava de um blefe, porque o moleque precisava do Koji. Só que é aqui também que foi mostrado pra gente duas formas diferentes do Zuhiko, que o Boruto usou nessa luta com o Koji contra o Hidari. Só que isso o Boruto explicou na batalha dele contra o Sasuke Shinju. Como todos sabem, a menos se você começou a acompanhar agora, não vai saber. Mas o Zuhiko, ele se utiliza da rotação do planeta. Resumindo, o chakra planetário. Ele absorve esse chakra. Isso vai levar o 10 caudas, o plano perfeito. E um poder criado sem limite. Só que o primeiro estágio do Zuhiko, que eu vou chamar assim, para explicar e ficar simples de entender, foi quando o Koji viu Boruto com movimentos circulares em volta do seu corpo. Ou seja, ele estava absorvendo a energia do planeta. Isso fez o Koji tentar agir, por achar estranho dele estar se aproximando. Vai vendo que loucura é isso, Zuhiko. Não é só destruição o seu foco. Então nisso, o Koji através das marcas aparece atrás do Boruto e vai atacar ele. E o Otsutsuki se vira e muda os movimentos circulares para sua mão. Nessa cena, você consegue ver que os movimentos circulares já não estão por todo o corpo dele, mas sim em circulação com seu braço que o Koji está segurando. E em seguida, o Koji ataca e o Boruto para com sua espada. E o cara debochado fala pra ele que era uma pena de estar tão confiante no jutsu que não ia adiantar. E olha só o que o Boruto responde: eu já completei metade disso. E no quadro seguinte temos o que? Os movimentos circulares no braço do Koji. Então nessa cena que acabei de mostrar, você pode ver o Boruto passou a circulação do Zuhiko pro braço do Koji. É tipo uma corrente de energia. E agora que vem a parte insana do Zuhiko. Uma delas no caso, porque o Koji ataca o moleque e o Boruto nem sequer sai do lugar. O cara simplesmente está sendo movido pela própria rotação, que não deixa o Koji tocar no Uzumaki. E isso é o que eu chamo de primeiro estágio. O Boruto conectou o chakra no Koji, tornando impossível de acertar ele, porque em piscar de olhos, com a velocidade da rotação, ele move o oponente. Não só isso, como também o Koji estava olhando para o Boruto, e ele em menos de segundo já estava na frente do Koji. Isso aqui também foi a rotação. Nisso, o Boruto acerta o Zuhiko no Koji, o que eu chamo de segundo estágio, porque nessa hora, cara, o Boruto sela o Zuhiko nele. Não é igual fez com o Hidari, repito, não é a mesma coisa. Você pode ver que o ataque nem sequer rasgou a roupa do Koji, ele apenas foi jogado com tudo para trás. E nisso vê o que? A tontura. A rotação da Terra a 1000 por hora fez o Koji cair. E isso é muito mais que uma tontura. Então o primeiro passe que o Boruto fez foi passar os movimentos para o corpo do Koji e assim ele não conseguiu tocar nele. E segundo, ele terminou de selar o Zuhiko e aí veio a tontura. E o Boruto disse 2 vezes o Zuhiko, quando ativou ele e quando acertou o Koji. Tá, se esses são os 2 estágios que você falou, e o terceiro? O terceiro é o que podemos chamar de destruição. E não, galera, o Zuhiko não é por estágio. Essa forma de mostrar as escalas dele. E que o Zuhiko não é só destrutível. Ele não é usado só para isso. O Boruto criou algo que deixasse ele intocável, só que não é simples assim, dele só tocar e passar os movimentos circulares. Por isso que ele não fez isso com Hidari, porque não daria tempo. Já o Koji, ele ficou segurando o braço dele. Então, a última escala desse poder, que é uma explicação dele aqui, porque o Zuhiko foi criado para algo maior, que vai além dos conceitos que descreve ele. Já falaremos sobre isso, porque o último modo desse jutsu que o Boruto nos mostrou não é selar ele em alguém, mas sim absorver o chakra do planeta, que não é um modo sábio, mas ele absorve esse chakra e em seguida com a maior quantidade possível de energia, ele libera no oponente, assim como fez com Hidari. O Boruto queria usar em potência máxima, mas não conseguiu, porque não deu tempo. Só que apenas com alguns minutos ele fez isso aqui com Hidari, deixando menos da metade do seu corpo. Novamente, você vê a diferença. Com Hidari foi formado um círculo de vórtex, e em seguida subiu igual um cubo, girando de um lado e de outro. Imagina 2 círculos, indo em direções opostas.
Já que com o Code você vê que foi circulações suaves, apenas mandou ele para longe sem nenhum tipo de intenção destrutiva. Ou seja, o Boruto pode decidir em como ele vai usar em seus oponentes, de duas formas. Um é selando o Zuhiko e fazendo ele não conseguir nem andar direito, e isso é péssimo em escala de absurdo também, porque te corrói aos poucos, é um sofrimento de lentidão. E outro jeito é só liberar o Zuhiko de primeira e destruir o alvo, como é o caso do Hidari, que o Boruto queria a alma espinhosa e não podia deixar ele fugir. E uma última coisa sobre o Zuhiko, o do porquê eu tinha dito que ele tem a ver com 10 caudas. Pensa só, qual é a escala dele? Até onde o Zuhiko pode ir? Exatamente, ele não possui limites. O Boruto criou simplesmente o poder da destruição. Ou seja, galera, isso me faz pensar em outra coisa, que o Boruto não precisava do Rinnegan para conseguir o fruto. Como ele mesmo disse, poder sem limite. E o tempo todo ele queria que o Code levasse ele até o 10 caudas. E o único poder capaz de destruir o 10 caudas é o próprio Zuhiko. Mas calma que tem a questão de fruto e renascimento. Uma coisa de cada vez. Se você acha que o Zuhiko não funciona pelo Boruto e está em outra dimensão, está enganado, cara. E eu digo isso com base no próprio Code no mangá, que após levar o Zuhiko do Boruto, ele foi para a dimensão e mesmo assim, o Zuhiko estava em seu corpo. Ele ainda estava conectado com a rotação do planeta. Então sim, o Boruto poderia ter usado o Zuhiko para destruir o 10 caudas, por causa desse jutsu sem limitações, e que pode simplesmente se tornar uma bomba de destruição. É o que me faz pensar como o único meio de destruir um Biju. Porém, o Boruto precisava da alma espinhosa, e ainda precisa. Então ele foi até a dimensão atrás disso. Tanto que quando ele pega a do Hidari, o garoto confirma com o Kajin Koji. Então a questão que fica é, o Jubi ao ser dilacerado, ele se transformaria em um fruto, porque a alma espinhosa até o momento só se refere aos Shinjus, dado aqueles que estão nas árvores presos. Porém, não foi revelado mais sobre esse núcleo, e o próprio Jura viu o Boruto como um perigo por saber disso. Então, e se o 10 caudas também possuir essa alma espinhosa? Porque esse cara aqui, o Jura, ele também possui. Afinal, estamos falando do centro de tudo. O Boruto teria usado o Zuhiko para destruir a fonte principal, e talvez ele voltasse como um fruto, porque nunca ninguém destruiu 10 caudas para saber o que acontece, porque ele é puro chakra, o seu corpo todo, e o Zuhiko, o poder da destruição, definitivamente isso, só me leva a pensar que foi a solução mais clara que o Boruto encontrou de criar um poder para destruir o Jubi para libertar o Sasuke. Ele viu que precisava de um jutsu que fosse além do estilo vento, raio, Hiraishin ou Razengans esféricos, mas sim um jutsu com capacidade ilimitada que não usasse seu chakra para gerar uma quantidade absurda de energia e que pudesse carregar e recarregar até quando ele decidisse que está pronto. Por isso eu vejo o Zuhiko como um jutsu que será usado mais à frente na obra como a única solução do Boruto de destruir algo muito poderoso, e nós veremos seu maior ataque de todos, onde ele irá absorver o chakra do planeta para destruir um oponente, como um Otsutsuki, por exemplo. E o mais interessante nesse Zuhiko é que ele não faz um buraco no chão, ele é tipo o próprio planeta defendendo a si mesmo, igual Boruto disse pro Code, para pensar como um contra-ataque do planeta. E aqui nessa cena é mostrado um vórtex destruindo Hidari, nada da energia destruir ao redor. É como se fosse também um jutsu que o Boruto criou como uma punição para aqueles que tentam destruir a Terra. Mano, é muito interessante esse Rasengan. Boruto particularmente encurta o nome chamando só de Zuhiko. Apenas diz Rasengan quando libera ele contra o Shinju. Cara, de longe, esse é o maior poder criado pelo Boruto até agora. É algo que pode ser chamado de Shinjutsu, uma escala de poder altíssima para um humano. Ops, ele é um Otsutsuki agora, né? Então nada mais do que normal pro filho do Naruto, que é um Otsutsuki. Mas aí, cara, o que você achou dessa análise do Zuhiko? Acha que o Boruto usará para destruir o Jura? Fale pra gente sua opinião, porque acabamos de chegar no final do vídeo. E como sempre, estarei te esperando nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!